Olá, galera, nós vamos iniciar agora um novo conteúdo, certo? Esse conteúdo é o realismo em Portugal. E aí esse conteúdo é um conteúdo bastante curto, mas que necessita também de muita atenção de vocês, tá certo? Então vamos lá. O realismo em Portugal começou com a chamada questão Coimbra, só que aí o que é isso, né? Então vamos lá. A questão Coimbra, ela é um movimento, né, na qual os intelectuais, né, a elite intelectual da época, revoltou-se contra principalmente o clero e a monarquia. E então, esses intelectuais trouxeram novas ideias, debates, e com essas novas ideias vieram o quê? Grandes agitações políticas e sociais também, tá certo? Então vamos lá. E o que acontece? Quando nós vemos esse nome realismo, nós já imaginamos o quê? Que realismo é algo que prega a realidade. E aí nós estamos pensando da forma certa. Por quê? O realismo, ele trouxe uma nova dimensão para a literatura. Antes nós tínhamos o romantismo, que era mais voltado pela razão, o lado sentimental, e o realismo já é pautado na razão, no racionalismo, na ciência também, tá certo? Então vamos lá continuar. Os maiores representantes desse realismo em Portugal foram Antero de Quental, Cesário Verde e Eça de Queiroz. Antero de Quental produziu basicamente poesias em forma de soneto, onde o tema era filosófico e concentrando-se no positivismo e no pessimismo. E aqui nós podemos analisar, né, também algumas imagens. Essas imagens, elas são essenciais para o entendimento do realismo em si. Por quê? Porque aqui nós podemos perceber traços reais, né? Como, por exemplo, uma vida cotidiana, dois homens trabalhando, a questão da natureza em volta e a representação de uma imagem real, né? Acima de tudo. Continuando. Quais são os aspectos da literatura realista portuguesa? Bom, o que se pode falar? Como anteriormente eu já havia mencionado, né? O realismo ele nasceu como forma de reação ao romantismo, certo? Então, por trás dessa palavra, né, realismo, esconde-se e convivem fenômenos e atitudes estéticas de natureza muito diversa. Abre esse período a ruidosa questão Coimbra, que eu já havia falado. Polêmica literária que significou, na frase de Teófilo Braga, a dissolução do romantismo. Nela se manifestou pela primeira vez o protesto da geração nascida por meados do século contra o exagero balofo e caduco do gosto romântico, convertido em gesto vazio da monótona artificiosidade, e dela surgiu o realismo, ou seja, o realismo surgiu de uma revolta contra o romantismo. Ou seja, tudo aquilo que era emoção, tudo aquilo que era sentimento ficou para trás, e a partir desse momento se tinha uma literatura pautada na realidade, pautada na razão e pautada na ciência também, tá certo? Então, o que acontece? Continuando ainda sobre os aspectos da literatura realista, nós tivemos o desenvolvimento de alguns pensamentos científicos e doutrinas filosóficas e sociais, tá certo? Como, por exemplo, a questão do evolucionismo de Darwin. E vamos lá, a poesia realista.
Nós temos, como eu havia citado, o Antero de Quintal e o Cesário Verde. No caso, o Antero de Quintal adotando uma postura oposta ao lirismo ultrarromântico, defende a missão social da poesia e apresenta em sua obra uma busca filosófica da verdade através da própria experiência. Ou seja, é um momento em que a poesia ela tem uma missão social e que ela busca também mostrar a verdade através da própria experiência, ou seja, através dos acontecimentos. Cesário Verde também se afasta do lirismo tradicional português pelo tratamento que dá a temas como cidade, amor e mulher, buscando espontaneidade, usa um estilo que valoriza a linguagem concreta, o tom coloquial, poeta dos sentidos, constrói imagens com muitas cores e sons. E aí nós vem a prosa. A prosa, nós temos como principal autor Eça de Queiroz, né? Esse autor, ele produziu romances marcados pelo uso do determinismo e do impressionismo para construir críticas à burguesia e ao clero. Como, por exemplo, as obras do Eça de Queiroz trazem temáticas como traição, como deslealdade, a questão do pecado também, tá certo? Então, ele é dono de um estilo direto e contundente. Ele é hábil na descrição de locais e comportamentos, o pessimismo, o humor e a ironia com que se constrói os personagens são tipicamente realistas. Então, vamos lá. O Eça de Queiroz, ele era muito observador da sociedade. Então, ele recriou nas suas obras diferentes linguagens, né, da representação das classes sociais da época. E aí suas obras tornam-se riquíssimos, né, testemunhos da vida no final do século XIX. Por que testemunhos da vida? Porque ele representava a sociedade em si, né? Que, na verdade, ele colocava para a sociedade a hipocrisia, né, dessa sociedade, né? O quanto as pessoas escondiam, né, determinados fatos para parecerem diante da sociedade boas pessoas, né? E aí vem a obra O Primo Basílio, que essa obra é uma obra muito boa, certo? Tanto o livro como o filme, e eu até indico para vocês, vou estar mandando o link do filme para vocês. Eu espero que vocês realmente assistam, certo? É um filme muito bom. De antemão, possui algumas cenas calientes, então se vocês não quiserem ver, optem por não assistir, tá certo? Mas, de antemão, é uma obra muito interessante, tá ok? Então vamos lá. O movimento neorrealista, o que quer dizer neorrealista? Um novo movimento realista, né? Pode considerar-se fruto da crise econômica de 1929 e em Portugal está associado ao movimento de resistência democrática à ditadura salazarista. Iniciando na década de 30, esta nova tendência para a literatura crítica social revaloriza o realismo novecentista. Então vamos lá. Essa questão de revalorização, de mudança, de novo movimento é algo bastante interessante de se ter quando você formula o conceito do que é o realismo.
certo? Principalmente porque, pontos interessantes, o realismo, ele possuía como principais características o objetivismo, o cientificismo, o racionalismo, o materialismo e a negação dos sentimentos, ou seja, o material, a riqueza era mais importante do que os sentimentos. A reação à monarquia e ao clero, como eu já havia citado lá no início, a preocupação com o tempo presente e com a sociedade daquele período. Ou seja, ao mesmo tempo que as pessoas se preocupavam em viver o presente, também se preocupavam como é que a sociedade ia ver aquela forma que era vivida por tal personagem, por exemplo. Tá certo? Então, assim, eu espero que vocês entendam, certo? Que esse movimento literário, ele é curto, mas é de bastante representatividade para a literatura, tá ok? Logo mais nós vamos ver esse movimento no Brasil, certo? Então, sabendo vocês que o movimento, mesmo que ele aconteça em um país e logo após ele aconteça em outro, sempre vai levar características de um país para o outro, né? Então isso é bastante interessante, tá certo?